O vídeo de hoje é para aqueles que ainda não acreditam e até mesmo menosprezam o papel do agronegócio aqui no Brasil. Só para você ter ideia, o agro brasileiro ele alimenta 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso equivale a 10% da população mundial. Segundo um estudo assinado ali pelo Elísio Cortini e o Adalberto Aragão, da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da própria Embrapa. Ou seja, se o Brasil sumisse hoje do mapa, teríamos no mundo todo supermercados desabastecidos, altas explosivas de preços de alimento e também fome generalizada. E isso acontece porque o agro brasileiro não é só importante aqui no Brasil, ele é indispensável para todo o mundo. Começando pelos números. Segundo o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o Brasil ele é o maior exportador mundial de soja, milho, carne bovina, carne de frango, açúcar e café. Quem acompanha o canal aqui já sabe os números. Em 2023, o agronegócio respondeu por quase metade das exportações brasileiras. Foram mais de 160 bilhões de dólares. Um setor que representa quase 25% do PIB nacional e que há alguns anos até representou mais do que isso. Então o agro hoje ele emprega direta e indiretamente mais de 20 milhões de brasileiros. A força do agro brasileiro nasceu com a própria história do país. Quando a gente volta lá para 1500, quando os portugueses chegaram aqui, já ficaram impressionados com a fertilidade que haviam aqui nas terras tupiniquins. Em sua carta ao rei Dom Manuel, o Pero Vaz de Caminha escreveu, abre aspas, nessa terra, em se plantando, tudo dá. Essa frase virou profecia, porque no século 17 o açúcar dominou todas as exportações aqui no Brasil. Depois do açúcar veio o café, que transformou o Brasil numa potência agrícola global ali no século 19. Mas até a década de 1970 o agro brasileiro ainda era artesanal, tinha baixa produtividade e muita mão de obra braçal. Foi só a partir dos anos 70, com a criação da Embrapa, com o fortalecimento das faculdades de agronomia, com a Exalc, USP, a UFV, que também foi muito forte, que o Brasil iniciou então ali uma revolução muito silenciosa e muito forte no campo. O grande desafio ali na década de 70 era tornar produtivo o solo aqui do Cerrado, onde eu tô, em Goiás, naturalmente que é ácido e pobre de nutrientes. A solução veio com corretivos agrícolas como o calcário e também o gesso. E o melhoramento também genético das sementes que aconteceu através da Embrapa. Qual foi o resultado? Hoje, o Cerrado é uma das regiões mais produtivas de todo o planeta. A soja, por exemplo, que era uma cultura exótica aqui no Cerrado, saltou de 1,5 milhão de toneladas em 1970 para 150 milhões de toneladas em 2020. Ou seja, em 50 anos, foi de 1,5 para 150, que é um crescimento de 100 vezes em 50 anos. Isso só foi possível graças a um tripé: tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas estratégicas para o agronegócio. Hoje, a soja é a principal commodity do país. Representa então cerca de 35% de todas as exportações do agro brasileiro. Além de alimentar pessoas, a soja também é a base para a ração animal, que também faz alimento de pessoas. Ou seja, a soja está em diversas áreas, como óleo de cozinha e até, inclusive, biocombustíveis. O milho também vem ganhando muito protagonismo aqui no Centro-Oeste. Na safra 22-23, o Brasil produziu mais de 130 milhões de toneladas e chegou, inclusive, a superar os Estados Unidos como o maior exportador em alguns meses. E lá o milho é muito forte. Na pecuária, o Brasil também lidera. Em 2024, exportamos mais de 3 milhões de toneladas de carne bovina para mais de 150 países, incluindo a China, Emirados Árabes e os Estados Unidos, que são os maiores compradores. E ainda somos líderes mundiais em muita coisa, como frango, como açúcar, como suco de laranja e também o café. Então sim, o mundo acorda tomando café brasileiro. Para vocês terem ideia, imagine que no mundo, a cada 3 xícaras de café consumidas, uma vem do Brasil. E quando a gente vai para copos de suco de laranja, a cada 10 copos de suco de laranja, 8 vieram também aqui do Brasil. Então, além dos alimentos, o agro brasileiro também move o mundo, literalmente move o mundo. Por quê? Somos referência global em biocombustíveis, com destaque para o etanol de cana e também o etanol de milho que vem forte aqui nos últimos tempos. Inclusive aqui no canal tem um vídeo só sobre a diferença do etanol de cana e o etanol de milho. Em 2024, o Brasil produziu 36,8 bilhões de litros de etanol. Desse total, 2,5 bilhões de litros foram exportados. Para você que tem dúvidas sobre os principais destinos do etanol, é a Coreia do Sul, Estados Unidos e também Países Baixos ali ao lado da Holanda. Agora, com etanol de segunda geração, que inclusive vai sair um vídeo aqui no canal explicando o que é o etanol de segunda geração, né, que é feito a partir da palha e também do bagaço, o Brasil
amplia ainda mais sua liderança em energia sustentável. Toda essa diversificação é essencial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e garantir ainda mais a segurança energética para o futuro do mundo inteiro. Mas o agro não é só exportação. Esses números são muito bonitos, mas ele também ocorre aqui dentro do nosso país. Ele movimenta as pequenas cidades que geram renda aí no interior e também ajuda a conter todo esse êxodo rural vindo para as capitais. Estudos do CNA mostram que em 70% dos municípios brasileiros, o agro é a principal atividade econômica. Isso significa escolas, hospitais, estradas, empregos. Existem muitas regiões que só existe isso graças ao agronegócio e o dinheiro que vem do campo. Aqui em Goiás, por exemplo, dos 246 municípios, 86 tem a agropecuária como principal componente do PIB. E não para por aí, porque o agro também é inovação. Com o uso crescente de agricultura de precisão, drones que monitoram as lavouras, também biotecnologia para aumentar ainda mais a produtividade desde a semente, tudo isso buscando produzir mais com o menor impacto ambiental possível. Então hoje não tem conversa, o Brasil é um dos maiores celeiros do planeta. E em tempos de crises climáticas e também conflitos geopolíticos, como a gente vê acompanhando aí com o Irã, Israel, como a gente vê na Rússia e na Ucrânia, o papel do Brasil fica ainda mais estratégico. Sabe por quê? Ninguém vai jogar uma bomba onde alimenta todo mundo. A gente é a fazenda do mundo e a fazenda do mundo será protegida por ambos lados da guerra. E sabe o que é o mais importante? Mesmo liderando a produção de soja, de café, de açúcar, de algodão, apenas 7,6% do território brasileiro é usado para lavouras, enquanto 66,3% de todo o território é preservado, segundo dados diretamente da NASA e também da Embrapa. O Brasil é um dos poucos países que pode dobrar a sua produção agrícola sem precisar derrubar nenhuma árvore. Ouça bem, dobrar a produção agrícola sem derrubar nenhuma árvore. Isso só é possível porque a gente tem uma segurança ambiental muito grande. Porém, com todo esse protagonismo global, ainda temos desafios. O primeiro, qual que é? É a logística. O Brasil é muito ruim de logística ainda. A gente tem portos muito ruins, a gente tem estradas muito ruins, a gente tem uma linha ferroviária que quase não existe, que ainda precisa ser muito desenvolvida, e tudo isso encarece ainda mais a nossa produção. Então o Brasil, ele é continental, é o quinto maior país do mundo. Ele fica atrás de Rússia, Canadá, Estados Unidos e também a China, o que torna então muito caro os investimentos em manutenção de portos, ferrovias e rodovias. Então é comum você ver filas imensas de caminhões esperando para descarregar ali nos portos. Isso encarece muito o frete, tira a competitividade do produtor e atrapalha muito a competitividade da própria semente, da própria soja, do próprio milho, que fica demorando ali, né? Então também enfrentamos muita burocracia e insegurança jurídica, que por muitas vezes afugenta aí todos os investidores no campo. Essa mudança de lei o tempo todo gera instabilidade, e quem vai investir num país que é instável? Então a gente precisa também resolver isso. E mais, precisamos também investir na educação técnica rural, formar uma nova geração de produtores conectados tecnologicamente e também com a sustentabilidade, além de entender todo o mercado financeiro, como que ele pode ajudar o agronegócio. A nova geração já está vindo fazendo hedge, já está vindo protegendo, fazendo barter ali no início também, então tudo isso também auxilia aí na segurança da produção, porque só com o conhecimento é que o Brasil vai continuar alimentando o mundo de uma forma cada vez mais inteligente. Por quê? Todos os países também estão evoluindo, a gente não pode ficar para trás nisso. E além de tudo isso que já falamos, o agronegócio brasileiro também tem uma importância econômica ainda quando olhamos para a sua cadeia produtiva completa. Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, cada real investido no agro gera quase R$ 2,5 de renda para a economia nacional. Ou seja, esse ROI, né, esse R$1 vira 2,5, a gente tem um ROI de 2,5 no agro como um todo. Ou seja, o efeito multiplicador do setor é muito grande. Movimenta o comércio, movimenta a indústria, movimenta serviços por todo o país. Outro dado muito curioso é que o Brasil já é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e também para a União Europeia, que também não é um país. Considerar a União Europeia um país já está errado, porque lá é um monte de país, é um grupo econômico. Então, se for colocar na ponta do papel, o Brasil é o segundo mesmo, mas dados aí a gente vai levar em consideração. E essa posição ela vem sendo conquistada com muito investimento em tecnologia. Historicamente, o Brasil passou por diversas transformações que mudaram o agro. Quando a gente volta ali para o século XVIII, por exemplo, a cana-de-açúcar era a joia, era o que movia a economia colonial. Sustentava ali o desenvolvimento do Nordeste, com engenhos e também com muitos portos que eram movimentados.
Quando a gente já vai para o século XIX, o ciclo da cana já acaba e entra o ciclo do café, que impulsionou a economia do Sudeste, levando aí a construção de ferrovias e urbanização ali na região de São Paulo. Em 1960, a gente teve a Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? Trouxe para o Brasil o uso de máquinas modernas, fertilizantes, defensivos agrícolas, e isso fez com que a produtividade agrícola disparasse. A gente transformou o Brasil de um importador de alimentos para uma das maiores potências exportadoras. Então vale lembrar que o Brasil é também um dos maiores produtores mundial de feijão, carne suína e pescado, que a gente às vezes não dá muito moral, que são produtos que também fazem parte da dieta de milhões de pessoas ao redor do mundo e também aqui no Brasil. E não podemos também esquecer do papel das cooperativas rurais, que representam mais de 60% da produção agropecuária brasileira. Elas foram essenciais para organizar pequenos e médios produtores, garantindo aí o acesso a mercado e também a tecnologia. Então o agro, ele não é o vilão que muitos tentam aí plantar, e a gente vai defender isso o tempo todo, porque alguém tem que falar em nome do agro. E o agro é o setor que mantém o Brasil entre as maiores economias e continua alimentando todo mundo. Por isso, da próxima vez que você sentar com alguém e alguém vir criticar o agronegócio, lembra que opiniões podem ter várias, mas números não mentem. E hoje eu trouxe vários números aqui para que você consiga defender o agronegócio também aqui no Brasil. E aí, você já sabia de todos esses números? Me conta aqui o que você não sabia. E se inscreve no canal também, porque aqui a gente fala muito, traz muitas pessoas também aqui para o podcast do agro. E clica aqui no gostei. Quando você clica aqui no botão gostei, significa que esse vídeo foi bom. E aí eu trago mais vídeos aqui para vocês. Então um abraço e até o próximo vídeo.